Então, pessoal, vamos lá. Correção da página 156. Joia? Na página 156, exercício 2. Está pedindo para a gente dar a diferença entre o que seria a interação gênica e o que seria a questão da segunda lei de Mendel-Limpa. A interação gênica é bem simples. É quando a gente tem algum tipo de alelo alterando a expressão gênica de outro alelo. Perfeito? Agora, questão 2. Na epistasia, que seria o que exatamente? A epistasia é quando um desses alelos vai oferecer essa interferência por ser dominância ou por ter recessividade em relação a outro alelo. É aqueles casos que a gente prestou atenção com relação aos labradores, à pelagem dos ratos e assim por diante. Tá joia? Agora, questão 5. Quanto aos tipos de fenótipos encontrados, que diferença principal existe entre um caso característico da mendeliana, por exemplo, segunda lei de Mendel tranquila, e um caso de herança quantitativa? Muito simples também, pessoal. Classicamente, a gente só tem como fenótipo duas situações. Ou o cara é albino ou o cara é normal. Agora, quando a gente pensa na herança quantitativa, cada gene dominante envolvido no processo vai acrescer alguma coisa, ou tamanho, ou peso, ou cor, a relação. Joia? Na questão 9, que a gente fez várias vezes em sala, ou melhor, para várias salas, desculpe, é o seguinte: nós temos duas plantas, uma com 10 centímetros e outra com 26 centímetros. A de 10 centímetros teria os seguintes fenótipos: Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. A de 26, Azão, Bzão, Czão e Dzão. Já está falado no exercício que é uma herança aditiva. Herança aditiva e herança quantitativa é a mesma coisa. Como é que a gente acha quanto vale cada gene dominante? Basta você pegar o maior, o menor, fazer uma simples subtração que você vai obter 16. Então foi 16 centímetros que a planta ganhou por ter esses genes dominantes. Como ela tem 8 genes dominantes, basta você pegar 16 e dividir por 8. Você vai descobrir que cada gene dominante acresce em 2 centímetros a altura dessa planta. No exercício está pedindo para a gente fazer dois cruzamentos. O cruzamento entre esse sujeito totalmente homozigoto dominante com esse totalmente homozigoto recessivo, que ele chama de F1. Fazendo esse cruzamento, a gente vai ter 100% de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. 100% de heterozigotos. Joia? E pede para a gente fazer um cruzamento F2, que seria o cruzamento desse pessoal heterozigoto entre si. Joia? E depois pede para você fazer o quê? Descobrir a proporção, tanto em F1 quanto em F2, de plantas com 18 centímetros. Vamos lá, pessoal. Uma planta com 18 centímetros vai ter quantos genes dominantes? Vamos lá. Se uma que não tem nenhum tem 10, e a cada 2 centímetros acrescido é um gene dominante, de 10 para 18, 8. Então, 4 genes dominantes precisaram ser acrescidos para que essa planta chegasse a 18 centímetros. No caso da geração F1, ficou tranquilo. Basta você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 genes dominantes. Então, 100% das plantas de F1 terão 18 centímetros. Agora, em F2, como você está cruzando os dois heterozigotos, é melhor que a gente use uma distribuição do triângulo de Pascal. Como é que a gente faz ela? Simples. A gente primeiro calcula a quantidade de heterozigotos envolvidos na distribuição, no nosso cruzamento. Nós vamos perceber que são 8 heterozigotos envolvidos. Basta usar aquela formulazinha de 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Então, 2 elevado a 8 é igual a 256. Só para ficar mais fácil para vocês, como é que a gente faz essa distribuição? Eu vou chamar D de dominante, Dzão de dominante e R de recessivo, para ficar escrevendo Azão, Azinho, aquilo todo. Então vamos lá. No cruzamento onde eu tenho 0 dominantes e 8 recessivos, a planta seria baixinha, 10 centímetros. Então só tem uma planta com essa aí. 8 plantas com um dominante, 7 recessivos. Essa planta teria 12 centímetros. E aí seguindo, 28, 56, 70, tal. Mas de onde é que surgem esses números? Fácil. Vamos analisar aqui o triângulo de Pascal. A gente aprendeu o seguinte no triângulo de Pascal, que o somatório dos dois de cima é o número de baixo. Então no caso aqui, 1 mais 0, 1 de qualquer jeito. Então você teria aqui, a sua pirâmide começa, o seu triângulo, melhor dizendo, começa sempre com 1 e termina sempre com 1. Então vamos lá.
Primeira linha seria equivalente a 1, 2 elevado a 0. Segunda linha, 1 e 1, 2 elevado a 1. Terceira linha, 1, 2, 1, 2 elevado a 2. Por quê? Dá 4, gente. 1 mais 2 mais 1 dá 4. Terceira linha, 2 elevado a terceira. Quarta linha, 2 elevado a quarta. E aqui, como eu tenho 2 elevado a oitava, eu venho aqui embaixo e vou perceber o que? Nessa distribuição eu teria o que? Um indivíduo que seria totalmente recessivo. Um indivíduo que seria totalmente dominante. 8 indivíduos que teriam 7 recessivos e 1 dominante. 28 indivíduos que teriam 2 dominantes e 6. E agora, lembra da pergunta lá em cima? Eles querem saber a quantidade de indivíduos que tem 4 caras dominantes. Então, quem tem 4 caras dominantes e 4 caras excessivos, que tem 18 centímetros, seguindo a nossa distribuição, seriam os indivíduos que têm 70. 70 em quanto? Em 256. Então, a proporção de indivíduos que tem na geração F2 18 centímetros seria 70 indivíduos dividido por 256. Já a questão 10 pede o seguinte: conceitue com suas próprias palavras o fenômeno da pleitropia. Pleitropia é muito fácil. É quando um par de genes só altera uma porrada de coisa de uma vez. Exemplo, nós trabalhamos a anemia falciforme. A anemia falciforme é o quê? Um pequeno aminoácido alterado na hemoglobina, além de fazer a hemácia ficar com formato de foice, causa uma porção de outros problemas. Aumento do baço, o sujeito fica incapaz de subir ou ir para locais muito altos, onde tem baixo oxigênio, nunca vai ser um maratonista de primeira, vai ter sempre problemas de coagulação sanguínea. Então, quando uma mudança ocasiona uma porção de outras alterações. E nas questões propostas, a questão 4 é muito semelhante à questão 9. Inclusive, ela é bem mais fácil que a questão 9, mas tudo bem, porque ela apresenta somente 3 alelos envolvidos. Mas vamos lá. Você vai usar o quê? Um fruto, que no caso tem o seu genótipo Azinho, Bzinho e Czinho, já está dito no problema, tem 200 gramas. Um outro fruto com 320 gramas, tem o genótipo Azão, Bzão, Czão, tem 320 gramas. Então, fazendo o mesmo raciocínio, para você achar quanto vale cada gene dominante, basta você pegar o mais pesado e o mais leve, diminuir, você vai ter 120 gramas. Como você tem 6 genes dominantes, 120 dividido por 6 significa que cada gene dominante desse acresce em 20 gramas o peso do fruto. A pergunta é simples: quanto pesa esse sujeito com esse genótipo aqui? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Ele tem 2 dominantes. 2 dominantes acrescem 40 gramas. Então, o peso inicial é 200, 240 gramas seria o peso desse fruto. O segundo exemplo tem 3 dominantes: Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Com isso, acrescem 60 gramas. Por isso, o peso seria 260 gramas. Em B, a gente tem o seguinte: pede para cruzar de novo os indivíduos heterozigotos entre si. Então, de novo, usamos o triângulo de Pascal, sem problemas. Usamos primeiro 2 elevado a n. Quantos heterozigotos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos aqui 2 elevado a sexta, 64. Voltamos lá rapidamente. No exemplo, 2 elevado a sexta teria qual distribuição? 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Totalizando 64 indivíduos. Voltamos lá, como é que ficaria? Nós teríamos um indivíduo que seria totalmente recessivo, um indivíduo que seria totalmente dominante. E aí teríamos aquela distribuição colocada: 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Perfeito. Valeu, gente!